Então feche seus olhos, vamos orar. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer por mais uma noite abençoada. Te agradecer pela chuva, pela água que molha a sua terra. Te agradecer, Senhor, por tudo de bom. Te agradecer, Senhor, pelas famílias, Pai, que têm aberto seu coração para entrar a tua palavra. Te agradecer, Senhor, pelas famílias que levam seus membros até o Senhor. Te agradecer, meu Pai, pelo trabalhar do Teu Espírito Santo, mesmo em meio, às vezes, à nossa incredulidade. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos dado o dom da fé, para crermos naquilo que ainda não existe, Senhor, e crer que um dia há de existir. Queremos te agradecer, Pai, porque um dia o Senhor Jesus voltará para nós. Queremos te agradecer porque um dia esse planeta Terra será transformado para nós vivermos nele junto com Jesus e com nossos irmãos. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor quebranta os corações duros dos seus filhos, daqueles que o Senhor ama. Queremos te agradecer, Pai, porque o Teu Espírito Santo vai de encontro às pessoas que estão cativas, presas de alguma maneira, Senhor. Seja presa no vício, na mentira, seja presa, Senhor, numa doença, numa enfermidade, numa sala, seja presa, Senhor, num leito de hospital, seja preso, Senhor, numa cela de uma prisão, seja preso de qualquer maneira, Pai. Que o Teu Espírito Santo vá de encontro a essas pessoas para trazer a libertação a elas. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Teu Espírito Santo é o Espírito que ainda vem de encontro às pessoas que necessitam de cura, de milagre, de um sustento, de um consolo. É o Teu Espírito da verdade, Senhor, que vem nos consolar. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo de bom que tem feito por nós. Obrigado, Pai, pelas nossas famílias, obrigado, Pai, pelas nossas crianças. Que o Senhor venha abençoar nossas crianças, Pai. Que o Senhor venha derrubar por terra todo o dardo inflamado do inimigo sobre nossas crianças, sobre nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, que essa geração que está nascendo, a geração que está crescendo hoje, Pai, seja uma geração forte, Senhor. Uma geração cheia do Teu Espírito Santo, Pai, cheia de coragem, cheia de fé, cheia de virtude, Senhor, e cheia da Tua sabedoria do alto, Pai. Que as nossas crianças, Senhor, venham fazer a diferença neste mundo, Pai, que às vezes tenta nos destruir. Queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado a todos nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Recebe esse culto, Deus, em nome de Jesus, e fale conosco, Pai, não só através da oração, mas sim do louvor e da Tua santa palavra. E que nós possamos sair desse culto hoje cheios da Tua sabedoria e transbordante do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus, Pai do Senhor todo. Amém. Não, só pai. Sou eu, o DJ. A palavra do Senhor, ela nos ensina que nós temos que buscar ao Senhor em todo tempo. E essa palavra nos ensina que o Senhor, que quando nós buscamos a palavra do Senhor, Ele renova as nossas forças. A palavra de Deus diz que correrão e não se fatigarão. Que as nossas forças, elas são renovadas como a águia, que quando a águia parece que vai morrer, ela vai lá no alto e ela é renovada em força e em corpo. Ela perde as suas penas, mas elas voltam lindas. E assim ela arranca as suas penas. E assim somos nós. Nós, quando achamos que não temos mais o que fazer,
nós buscamos ao Senhor. E esse é o renovo que nós precisamos para todos os dias da nossa vida. Eu preciso, minha filha precisa, você que está aí precisa, e nós que estamos aqui precisamos desse Deus maravilhoso, esse Deus que supre as nossas necessidades em tudo, mesmo quando nós achamos que Ele não vai suprir, mesmo quando nós achamos que não tem a solução, Ele vem com a solução, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus.
Abençoa a nossa família, Senhor. Abençoa minha casa. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me chego em tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, eu sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando e minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, Aleluia. minha família está de pé. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, né, irmãos? Enquanto estamos de joelho, a nossa família está de pé. Sabia disso? Sabia, né? Não é fácil, né? Ficar de joelho, né? Não, de joelho é fácil. O duro é ter fé.
Mas a gente às vezes perde a fé no homem. Mas a gente não pode perder a fé em Cristo. Às vezes perdemos a fé nas pessoas. Achamos que não vai mudar, achando que a pessoa não se esforça, achando que a pessoa fala, entra de um lado, sai do outro, nunca tenta mudar. E assim por diante, né? Vamos esperar as irmãs virem para cá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você tem uma Bíblia aí, se você quiser acompanhar comigo, abra em Lucas. Esses dois louvores têm tudo a ver com a palavra hoje. Tem. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua família, Senhor. É o que Deus quer fazer, irmãos, tá? É o que Deus quer fazer. Porque nós pertencemos à família de Deus, tá? Nós somos parte de um corpo que se chama corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é de Deus. É filho de Deus. É o nosso, né? Vamos dizer assim, além dele ser um Deus, né? Cristo, ele ainda é o nosso irmão. É o nosso mestre. É tudo para nós, irmãos. Cristo é tudo. Nós só temos que ter fé em Cristo. Aprender da palavra, buscar a palavra, buscar conhecer, lembrar o que Cristo fez para a gente fazer, o que Cristo faria para nós imitarmos Ele, na hora que a gente estressa, na hora que a gente quer descer da cruz, e às vezes até tacar a cruz na cabeça de alguém, né? E aí a gente precisa aprender o que Cristo faria nesse momento. Porque às vezes o pastor não faz, o obreiro não faz, o irmão não faz. Mas espera lá, eu sei em quem eu tenho crido para fazer. É Cristo. E aí eu preciso buscar Cristo. Amém? Vamos lá, Lucas 9:37. Começa aqui no 37. Lucas capítulo 9, versículo 37 diz assim. Lucas, né? As pessoas, né, sabemos que Lucas era um médico, né, de Paulo, e ele era um discípulo de Paulo, tá? Ele não era discípulo de Cristo ali no momento, porque ele não conheceu a Cristo, né? Mas ele passa a conhecer a Cristo porque ele se torna discípulo de Paulo e depois ele se torna discípulo de Cristo. É o que acontece com nós hoje. Nós sempre vamos ter um líder que nos discipula, que nos ensina. E aí a gente passa, né, de criatura a filho. E aí a gente passa de mal entendido para bem entendido discípulo. Porque quando você não sabe nada, você não é discípulo, né? Quando você começa a buscar a sabedoria do alto, começa a aprender a palavra de Deus, você começa a se tornar um discípulo. A partir do momento também que você, além de aprender, você pratica e você ensina aquilo que você sabe. Porque o que Deus nos dá de graça, irmãos, é de graça aquilo que Ele nos dá. De graça você passa. Você não pode vender aquilo que Ele te dá. E você não pode também barganhar aquilo que Ele te dá. Às vezes Deus dá uma revelação para uma pessoa, ela quer barganhar com a outra, né? Olha, se você me der tal coisa, né, eu te revelo o que Deus quer. Isso aí não é de Deus não, tá? Foge desse tipo de gente. Então vamos lá, versículo 37. Diz assim: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Irmãos,
A gente vai começar aqui versículo por versículo e eu espero ser breve em minhas palavras. Olha só. Jesus desceu no monte e uma grande multidão foi ao encontro dele. Irmãos, quem não paga o preço vai sempre correr atrás de quem paga. Guarda isso no teu coração. Quem não paga o preço vai sempre correr atrás de você que paga. Você busca a Deus, você ora, você jejua, você, de alguma maneira, você está buscando a Deus. Em oração, na palavra, no culto, na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres. De alguma maneira você busca a Deus. Agora, quem não busca a Deus, de alguma maneira vai até você. Vai tentar buscar você. Para quê? Para que você busque a Deus por eles. E aqui nessa palavra a gente vai aprender hoje que esse pai aqui, ele buscou a Cristo, né? Pelo seu filho. Olha o versículo 38. Eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Você vê, ó, ele começa assim, ó. Eis que um homem, né, da multidão, um homem no meio de uma multidão, no meio de uma multidão. Aí o título dessa noite é assim, ó. Você tem sido um em meio à multidão ou mais um na multidão? Da multidão, né? Você é mais um. Você tem sido um em meio à multidão ou você tem sido mais um da multidão? Você vê que aqui era uma multidão buscando a Jesus Cristo. Uma multidão buscando a palavra. Uma multidão buscando o quê? Pão, né? Peixe. Porque sempre onde Jesus estava, uma multidão seguia. Ah, vamos lá, porque às vezes um é curado. Mas Jesus, ele só entra com providência na vida daquele que faz a diferença no meio de uma multidão. Não adianta a gente fazer igual a multidão. E irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente é igualzinho à multidão. Só que quando a gente vê que a gente está no mesmo embalo da multidão, a gente que tem o Espírito Santo, a gente se volta para Deus e a gente quer sair para fazer a diferença em meio à multidão. Você não precisa sair da multidão para você ser diferente. Mas você tem que ser diferente aonde você se encontra. E é ali aonde você está hoje que Deus está olhando para você. Porque você não é mais o mesmo, igual à multidão. Hoje você é um diferente da multidão. Você está fazendo a sua diferença. E se você não começou ainda a fazer a sua diferença, começa a fazer. Porque tem gente que ora, que busca. E às vezes não vê o trabalhar de Deus. Por quê? Porque Deus não está vendo a diferença em você. Ah, mas Deus é amor. Ele é amor, mas Ele é justo. Então você vê, você já imaginou se naquela época as pessoas ou o próprio Cristo, né, ou os discípulos ensinassem para a multidão: fica tranquilo, Deus é amor, fica sossegado, tudo que você fazer está bem feito e Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, só que os discípulos e Cristo sempre ensinou que Deus é amor, mas é justo. Não adianta a pessoa buscar só o amor de Deus. Nós precisamos também da justiça. Porque é a justiça que vai fazer a diferença em nossa vida. Não é só o amor. O amor nada vai nos separar. Mas quando o Cristo entra com providência, irmãos, é bênção para nós. Mas a gente precisa ser diferente. A gente precisa ser de um modo, clamar de um modo igual o cego Bartimeu fez. Né? Parece a história do cego Bartimeu. No meio de uma multidão, Cristo parou só para o cego.
cego Bartimeu. Mas por que ele parou com o cego Bartimeu? Porque o cego Bartimeu, ele estava clamando, em grito. E olha o que aconteceu no meio de uma multidão. Um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, olha a oração desse homem. Ele ficou 1 hora orando? Ele ficou meia hora orando? Ele ficou 40 dias orando? Ele ficou igual a Neemias orando? Ele só orou isso aqui, ó: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é único. Só tenho ele. Eu só tenho uma família. Deus não me deu 2 famílias. Deus me deu uma. E hoje a minha família é eu, minha esposa, minhas filhas que estão aqui. Meus filhos já têm as suas famílias. Meus irmãos têm as suas famílias. Hoje nós se torna parentela. Então, nós só temos uma família. E você ora por quantas famílias? Sua. É só a sua, irmão. O resto você intercede. Você intercede pela tua parentela. É isso que muitas pessoas às vezes não vencem na vida ainda, porque não entenderam que a família é aquela que está debaixo do seu teto. É aquela que você vive junto. E esse homem, ele faz essa oração: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho. Olha a humildade que ele chega. Mas olha o respeito que ele chega para Jesus. Ele não chegou para Jesus dizendo: ó Senhor magnífico, príncipe da paz, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mestre. Por que mestre? Porque Jesus ensinava a ver. Acabou. Por isso que a gente tem que prestar atenção na palavra. É a palavra da verdade que vai fazer a diferença na nossa vida e vai fazer com que eu e você seja diferente. É a palavra. Vamos lá. Eis que o Espírito, olha o que o Pai está dizendo a Cristo. Ele não para, né? Ele começa ali no 37 ali, vai para o 38. Agora ele conta uma história. Eis que um espírito o toma e de repente clama, né? Aquele espírito toma o filho e você imagina esse clamor daquele espírito, né? Deveria de ser xingo, blasfêmias, deveria de ser coisas perversas e palavras de morte. A gente não sabe o porquê disso. A gente não sabe o porquê desse filho estar assim. A gente não tem ideia da idade hoje desse filho aqui. Mas a gente tem ideia que ele não era uma criança. Mas era o único. Quantos pais que não abandonam seus filhos? Jogam seus filhos atrás. Eu me lembro uma vez que o Frank falou: eu fui achado numa lata de lixo. Não tenho pai, não tenho mãe. Eu falei: não, você tem pai, você tem mãe. Foi aqueles que Deus preparou para criar você. Você entendeu? Quando eu me separei da mãe do Mateus, ela foi embora, ela casou com outro e eu fui viajar para o mundão. Deus preparou o Ricardo para ser o pai do Mateus, porque eu não era presente. Você entendeu, irmãos? Deus sempre vai colocar alguém para cuidar de você aqui na terra. Mesmo que seja um pai espiritual. Deus sempre vai cuidar de colocar um pai na vida de um filho. Não adianta a mãe falar, você que é mãe e é sua mãe, é falar assim, ó: eu sou mãe e pai na minha casa. É mentira isso aí. Não fale isso aí porque não é verdade. Mãe não é pai. Mãe é mãe. Pronto, acabou. Eu sou pai e mãe da minha casa. Eu lembro quando era eu e Marcelinho, né? Às vezes eu falava: eu sou pai e mãe. Que pai e mãe? Eu só sou pai, não sou mãe. Papel de pai é de pai, papel de mãe é de mãe. A gente não consegue fazer isso aí, irmãos. Não consegue, por mais que é um jargão do mundo de ilusão e não da palavra de Deus. Então, pai é pai, mãe é mãe.
Às vezes a mãe tem que fazer um esforço maior, porque eles não têm a falta do pai. E às vezes o pai tem que fazer um esforço maior, porque não tem a presença também da mãe. Então, e aí esse homem então, ele clama. E a gente vai ver aqui, ó. E roguei aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Olha o que esse pai ele nos ensina. Ele chega para Cristo, é uma oração, ele está contando a história dele, mas essa história é a oração dele, irmãos. Senhor, eu pedi para os seus discípulos orar pelo meu filho. Eu pedi para os seus discípulos me visitar na minha casa. Eu pedi para os seus discípulos me trazer algo da tua parte. Eu pedi para os seus discípulos fazer um milagre na minha vida. Eu pedi para os seus discípulos expulsar o espírito imundo da vida do meu filho. Mas eles não conseguiram. Irmãos, tem coisa que eu e você não vai conseguir fazer na vida dos outros. É só os outros buscando a Cristo de uma maneira diferente. Tem coisa que eu e você vai ser usado por Deus para fazer a diferença na vida dos outros. Mas tem coisas que eu e você, mesmo com uma boa palavra, não vai conseguir fazer a diferença na vida dos outros. Tem coisa que eu e você vai tentar fazer de tudo para aquela pessoa mudar. Mas aquela pessoa só vai mudar se ela parar de buscar os outros e começar a buscar Jesus. E aí Jesus muda a situação de tudo ao redor daquela pessoa. Aquele pai, ele começa essa oração falando, a Bíblia falando que ele era no meio da multidão. Aí ele começa uma oração. E aí ele começa a contar a história dele para Jesus. E aí Jesus vem aqui agora no versículo 41, ele diz assim: Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Ele não está dizendo que a geração é de perversidade. Não está dizendo para aquele pai que ele é perverso. Não está dizendo que os discípulos são perversos. Mas ele está dizendo: até quando? Vocês vão só esperar eu fazer. E vocês não buscam fazer aquilo que eu tenho poder para vocês fazerem. Porque é o que Jesus nos deu hoje. Naquela época, Jesus, os discípulos, uns tinham os outros ainda. Depois que Cristo foi embora. Depois que Cristo ascendeu aos céus. Aí ele começou a fazer a diferença. O problema são discípulos que deixam tudo para Jesus fazer. Tem coisa que eu e você pode fazer. Tem coisa que eu e você pode mudar. Tem coisa que eu e você pode buscar para fazer mudança. Tem coisa que eu e você podemos trabalhar junto nessa mudança. Tem coisa que eu e você pode mudar as circunstâncias da coisa. Porque Cristo nos deu poder para a mudança. Cristo nos deu poder para repreender os espíritos imundos. Cristo nos deu poder para restaurar vidas, restaurar famílias. Mas hoje em dia parece que tem um monte de crente, irmãos, que ama ver a vida dos outros sendo destruída. Parece uma coisa impressionante. Tem crente que vê uma família de crente sendo destruída, ele fica quietinho no canto dele e fala assim: deixa que se mata, não dando trabalho para mim. Sabia disso? Tem crente que não te ajuda, mas se ele vê você sendo destruído, ele fica também quietinho. E muito quietinho. Sabe para quê? Porque quando você estiver totalmente destruído, ele sabe que você vai buscar ele para ajudar. Tem crente que ama que as pessoas busquem ele para que ele possa ajudar. E você que é crente, nós precisamos amar a presença de Jesus na nossa vida. Porque as pessoas precisam de nós, irmãos. E quanto mais elas vierem até nós, que eu e você possa ser a diferença na vida delas. E não ser mais um no meio da multidão para destruir elas. Ou ser mais um para tentar fazer algo de errado na vida delas. Ou ser mais um no meio da multidão para ver a desgraça da vida dela.
Às vezes a gente acha que a gente está sofrendo, mas tem gente com família sofrendo mais que a nossa. Às vezes a gente busca Deus tudo junto, no meio de uma multidão. Mas nem sempre um busca igual ao outro. Nem sempre um é mais forte. Ou melhor, nem sempre todos são fortes. Sempre tem aqueles que buscam mais. Aqueles que têm mais intimidade. Então, aqueles que têm mais intimidade, aqueles que são mais fortes, precisam ajudar os mais fracos. E não só ver a desgraça dos mais fracos. A destruição dos mais fracos. Meu, vai dar certo, então vamos orar para dar certo. Meu, não fica assim não. Deus repreende o filho que ama, mas Ele não desampara, Ele repreende. Só que depois da repreensão vem o quê? O refrigério, vem a bênção. Ele nunca vai deixar você passando fome. Se os passarinhos não semeiam, ou melhor, o passarinho até semeia, né? Em alguns cantos, né? Mas eles não plantam, irmãos, igual o ser humano. Mas eles comem. Nunca falta. Imagina eu e você. Hoje eu li ali, eu estava estudando um pouquinho, aí estava falando lá, né, do filho que matou o pai, matou o irmão, matou o polícia, matou não sei quem. Eu não vou contar essa história porque eu nem sei, eu só vi um pedacinho e saí. Mas eu vi um comentário assim que me chamou a atenção. Estava todo mundo comentando, né, contra o menino e tal. E aí tem muita gente que comenta sobre a sua vida porque vai no embalo da vida dos outros. Sabia? Tem um monte de gente que senta a lenha na sua vida, porque vai no embalo de quem já está falando. E às vezes a gente fala assim, o fulano falou de mim. Não foi o fulano não, o fulano escutou outro fulano falar. Existe uma multidão que já está falando. E aí alguns no meio da multidão, ao invés de buscar Jesus para trazer um conforto, um consolo, né, para o restante da família, estão destruindo mais a família. Porque a família está endemoniada, porque a família não sei o que, a família não sei o que lá. Irmãos, se você tem o dom de visão e ver o demônio na vida dos outros, amém. Agora, se você não tem dom de ver demônio, cala a boca, fica quietinho, não fala que os outros estão endemoniados, não. Porque a gente julga sem saber, às vezes, o conteúdo que tem ali dentro. Às vezes ali dentro tem uma doença, tem uma enfermidade, tem uma tristeza, tem uma depressão. Não se tornou ainda uma doença espiritual, um problema espiritual. Então ainda há solução. E mesmo os casos que se tornam espirituais, ainda há solução. Que é o que a gente está vendo aqui na vida desse pai. Ele viu que os discípulos não conseguiram nada. Irmãos, geração incrédula. Isso aqui não era para o pai, isso aqui era para nós, discípulos. Isso aqui é para os discípulos, irmão. Geração incrédula. Tem uma outra passagem que Jesus vai falar para os discípulos assim: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Tem discípulo que ama orar, mas nunca fez um jejum. Tem discípulo que, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, amém, tchau e bênção. Tem uns que começam a orar o Pai Nosso e já está desmaiado. Tem uns que nem sabem orar o Pai Nosso, que é o mínimo que um cristão deveria de saber. Mas meu pai, eu sou cristão, mas meu pai, minha mãe nunca me ensinou a orar. Aprende você. E se você tem a oportunidade de ensinar seus filhos, ensina teu filho. Todo dia na minha casa, na nossa casa, as meninas oram. Tem que orar, irmão. E às vezes você fala com uma e fala assim: hoje é o Olívio que vai orar. Hoje é a Esther que vai orar. É assim que funciona. Agora, se a gente não ensinar, quem que vai ensinar? Os outros. Então, para que deixar os outros ensinar se você sabe ensinar? Esse pai não sabia que se ele tornasse um discípulo de Cristo, ele já tinha expulsado o demônio da vida do próprio filho. Você entendeu, irmãos?
Quantas vezes eu não vi aí, ó, aqui em casa, a gente orar, todo mundo dormindo, eu vou lá nas meninas quando está doente, eu oro, ajoelho, às vezes a gente pega o óleo, aí ele fala assim, amor, pega o óleo, vamos orar. A gente faz isso em casa, é a prática da fé, é a prática de crer que Deus vai mudar. Você acha que Deus fez a gente para sofrer? Você acha que Deus fez você para sofrer? Irmãos, são passagens da vida que está passando na nossa vida, são fases, né, da vida, é assim que é melhor a frase, né? Fases da vida, que a gente não pode desistir, não. A gente tem que encarar lutando, mesmo que estiver sangrando por dentro. A gente não está sangrando por fora, mas por dentro, às vezes a gente está rasgado, machucado, tudo roxo por dentro. Mas a gente não desiste. Porque a gente não é mais um da multidão, mas a gente é mais um no meio da multidão. No meio, a gente sabe fazer a diferença no meio. A gente é mais um que sabe fazer a diferença no meio da multidão. Não, eu preciso sair da multidão porque a multidão está endemoniada. Irmão, você não precisa sair não. Você pode ficar onde você estiver. Porque se Cristo estiver com você, quem sai de perto de você é a multidão que não tem Cristo. Amém? Então vamos continuar. E aí depois que Jesus, né, ele fala aí, geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco? Eu vos sofrerei. Né? Estou vendo aqueles discípulos ali de Jesus tomando essa cajadada, né? Porque aqueles discípulos naquela época, irmãos, ali saíram e voltaram todos felizes, né? Olha, expulsamos o demônio, olha, fizemos cura, milagre, um monte de coisa, né? É gostoso quando Deus te usa, né? Para você fazer a diferença na vida de alguém, não é verdade? Né? Nossa, eu precisava tanto dessa palavra, nossa, Deus falou comigo, nossa, isso foi uma promessa, eu recebo, e Deus vai, Deus opera. Deus é uma bênção, irmão. Deus prometeu algo para você já? Prometeu? Tem coisas que Ele não cumpriu ainda? Então segura mesmo. Não desiste dele não. O que o encardido quer é que eu e você desista. Se fosse assim, irmão, a primeira vez que eu discuti com ele e eu fui pregar, eu quase morri. Eu falei, meu Deus, Deus não vai me usar, e Deus não está na minha vida, e... Cuidado, meu irmão. Cuidado vocês. Só canta quando está tudo bem. Só louva quando está tudo bem. Só prega se está tudo bem. Se está tudo bem com quem? Com você e com os seus, ou com você com Deus? Porque nada vai separar eu e você do amor de Deus. E se nada separa eu e você do amor de Deus, por que vai separar eu e você da nossa família, ou de quem a gente ama e de quem ama nós? Não separa, irmão. Porque existe um amor ali sobrenatural, espiritual de Deus sobre isso aí. Você está entendendo? E isso é bênção para nós. Nada pode separar vocês. Nada pode separar a sua família. Nada pode separar os seus bons amigos. Agora você pode se separar da multidão a hora que você quiser. Porque quando aquele homem começou a clamar ali, Jesus ele fala para ele, né? Ó, Jesus respondendo, geração incrédula tal, aí Jesus fala assim, ó, traze-me aqui o teu filho. Nessa noite, o que você tem que levar para Jesus, irmão? Eu convido você, fecha seu olho aí, fecha seus olhos aí. Senhor, nessa noite a tua palavra diz para nós assim, traze-me aqui o teu filho. Nós entendemos assim, para que nós possamos levar até o Senhor, não só os nossos filhos, nossos netos, nossos pais, mas nós possamos levar a Ti a nossa família, o nosso cônjuge. Nós levamos até o Senhor os nossos amigos, levamos até o Senhor nessa noite, Pai, os nossos inimigos. Levamos até o Senhor nessa noite, Senhor,
Ó meu Pai, nós levamos até Ti a nossa incredulidade. Porque às vezes, Senhor, nós somos igual a essa geração perversa, geração com falta de fé, geração que às vezes não crê no milagre, porque nunca viu ainda um milagre. Geração essa que às vezes é igual a geração que saiu do Egito e começou a caminhar no deserto, e quando viram que tinha gigante na terra prometida, começou a murmurar, começou a reclamar, começou a querer matar Moisés, começou a querer matar Josué e Caleb. Geração perversa, esqueceu dos milagres do passado. Geração perversa, esqueceu que Deus abriu o mar. Geração perversa, esqueceu que Deus tirou da terra do Egito, onde passavam necessidades. Geração perversa, se esqueceu do maná, do pão, se esqueceu da água, se esqueceu da coluna de fogo, se esqueceu da nuvem. Geração perversa essa, que Deus matou, permitiu que todos morressem no deserto. E de 24 anos para baixo, Deus permitiu que entrasse na terra prometida. Porque já não era mais uma geração perversa, mas era uma geração que estava crescendo diante da face do Senhor. E nós essa noite estamos crescendo diante de Ti, Pai. E nós essa noite, Senhor, estamos igual a esse pai. Muitas das vezes buscamos a ajuda do homem, mas o homem não consegue nos ajudar. Mas o impossível que o homem não conseguiu fazer, o Senhor consegue fazer. Nós levamos até o Senhor nessa noite os nossos filhos. Eu levo até o Senhor nessa noite as minhas filhas, minha esposa. Eu levo ao Senhor essa noite os meus 2 filhos, os meus netos, minha nora, as minhas 2 noras. Eu levo ao Senhor essa noite meus irmãos, toda a minha parentela. Eu levo ao Senhor essa noite meus irmãos em Cristo, a família da Lígia, Senhor, a família da Gabi, o Douglas, as crianças, o Valmir, as crianças. Eu levo ao Senhor nessa noite toda a minha vizinhança. Eu levo ao Senhor nessa noite todo o bairro que eu moro, toda a cidade de São Carlos, a cidade de Rincão, a cidade de Ibaté, todos os países, não só o Brasil, mas todos os países, principalmente aqueles que nos acompanham, os estados que nos acompanham, as cidades que nos acompanham. Senhor, eu levo ao Senhor dessa noite tudo que as pessoas não creram que poderiam receber, mas através do Senhor eu intercedo por elas, crendo que elas podem e vão receber, mediante o Teu querer. Eu levo ao Senhor essa noite a minha vida, em nome de Jesus. E aí no versículo 42, amém, irmãos? Amém. No versículo 42 ele diz assim: e quando vinha chegando, o demônio derrubou. Irmãos, olha que sensação. Nossa, eu abri os olhos, parece que dá uma claridade até maior. Você já imaginou, irmãos? Depois daquela oração, aquele homem falou assim: eu já vou levar meu filho, ele já vai ser curado no caminho. Às vezes não é no caminho, às vezes é na presença. Tem um monte de gente que fala: pastor, vai ter culto hoje lá, ora por mim. Irmã Lígia, ora por mim. Irmã Gabi, Douglas, ora por mim. Pastora Ei, ora por mim. Mas não vem no pronto-socorro espiritual. Fica doente, vai no pronto-socorro dos homens, no pronto-socorro da carne. Eu, às vezes, a minha dor aumenta. Irmão, você pensa que eu não oro? Eu oro, mas às vezes eu tenho que ir no pronto-socorro tomar um tramol. Mas nem por isso eu deixo de buscar a Deus, e nem por isso eu não acredito no milagre de Deus um dia na minha vida. A gente precisa buscar a Deus, irmão. Se você não tem oportunidade de levar seus filhos, dá um jeito de levar seus filhos na igreja, de vocês ir na igreja, dá um jeito de você levar a igreja até vocês. Quantas pessoas que a gente já fazia culto nos lares da vida delas, e hoje estão aí, perdidas no mundo de ilusão, sem ter Deus, sem ter igreja. E às vezes muitas que não têm a igreja dentro da casa delas, elas ainda reclamam que as pessoas não ligam para ela. Ah, esqueceram de mim. Ninguém esquece de você.
Mas são as pessoas que se esquecem de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Você já imaginou? Você já imaginou aquele filho, quando chega perto de Jesus, o demônio estava nele ainda. E aí, quando está chegando perto de Jesus, ele cai por terra, irmãos. Mas não o demônio, o filho. Cai por terra, começa a convulsionar, começa a se bater. A Bíblia Sagrada fala que ele chega até a espumar. E espumar por onde? Pela boca. Só pode. Não espumar pelo sovaco. Uma pessoa convulsionando sempre vai espumar pela boca. Mas essa daqui era diferente. Essa daqui não tinha uma doença. Essa daqui ela tinha um problema. E o problema dela não era na carne. O problema dela era espiritual na carne dela. Então, muitas das vezes, o problema de algumas pessoas são espirituais. Mas tem gente que teima em levar no médico, levar no pronto-socorro, levar no postinho, pagar a clínica, pagar psiquiatra, psicólogo, terapeuta. Gasta um rio de dinheiro, mas não leva na igreja. Mas não é a igreja certa também, né? Vai levar naquelas igrejas que faz barganha com Deus não, tá? Leva numa igreja correta, tá bom? Porque se você não levar numa igreja certa também fica difícil, né? Você leva seu filho buscando uma igreja, chega lá o pastor, né, ou o líder, né, dali. Se você dá uma oferta de tanto, né? Aí Deus vai entrar com providência na sua vida. Cuidado, irmão, com essas igrejas. Cuidado. Você vê que Jesus Cristo, ele cobrou alguma coisa desse pai? Sim ou não? Não. Cobrou alguma coisa dos discípulos? Não. Dos discípulos, a única coisa que ele disse: jejum e oração. Fé. Que foi? Cobrou fé. Isso é o que ele cobra de nós, irmãos. Se a gente se coloca na brecha para Jesus nos usar, então cabe você e eu fazer o quê? Buscar ouvir, buscar aprender, buscar praticar e buscar ensinar. Acabou. É o nosso papel. Só que nós temos que ter fé. Sem fé, nós não agrada aquele que nos chamou, que é Deus. A gente não agrada. Precisamos ter fé. Vamos voltar aqui. Aí olha só, derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, o espírito encardido, curou o menino e o entregou ao seu pai. Você viu em algum momento aqui Jesus falando assim: olha, agora você tem que fazer 7 sexta-feira? Em algum momento você já viu Jesus falar isso aqui? Ó, você tem que fazer agora 7 quinta-feira. Você viu Jesus aqui gritando com essas pessoas? Com esse pai? Gritando com o menino? Você chegou a ver se Jesus chegou a gritar com esse filho? Ou com o espírito que estava dentro dele? Sabe quando você já viu aquelas igrejas? Você conhece alguma igreja assim? Sai, demônio! Espírito de Satanás! Sai desse corpo! Irmãos, tem gente que grita, mas não tem autoridade nenhuma. E aí ainda é humilhado pelo espírito do demônio. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Eu conheço Paulo, conheço a Cristo, conheço, né, os profetas, mas o Senhor não conheço. Sabe por quê? Porque tem gente que brinca de ser discípulo, mas não quer, no fundo, não quer ser discípulo.
Tem gente que acha que é, mas ainda não é. É por isso que todo dia nós temos que buscar aprender. Nós temos que buscar. Todo dia, irmão. Não é só um dia, não. Jesus, ele repreendeu. Como que ele repreendeu? Igualzinho Miguel fez quando ele estava ali disputando o corpo de Moisés. Te repreendo em nome de Deus. Pronto, acabou. Está repreendido em nome de Deus. Está repreendido em nome de Cristo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Porque quem está repreendendo é você. Mas você está repreendendo no nome de quem? No nome de Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, o enviado. Por isso que quando ele ascende ao céu, ele fala o que para todos nós até hoje? Eis que vou para o Pai, vou vos preparar um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, mas eis que quando eu for, vem um outro, né? O Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. É esse que vai capacitar você para fazer o quê? Coisas maiores do que aquilo que Jesus fez. Foi o próprio Jesus que disse: farão coisas maiores do que eu já fiz aqui. Tudo porque isso, por causa da fé e do Espírito que Ele enviou para nós. O Espírito da Verdade. Acabou. Enquanto eu e você tivesse Espírito da Verdade, que é o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, irmãos, a gente não pode desistir de ajudar as pessoas e nem de nos ajudar. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que Paulo nos ensina: orai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros. Tudo é oração. Versículo 43. Depois que Jesus entrega o menino, o menino ao pai, a Bíblia aqui chama ele de menino. Então ele não era, não era adulto. 43. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Mas eu quero voltar aqui, antes, no primeiro, na parte A aqui do versículo 43. E todos ficaram pasmados com a majestade de Deus. Todos, irmãos. Sabe quem que era todos aqui? Tantos os discípulos, quanto o menino, quanto o pai, e quanto mais a multidão. Você entendeu? A multidão que está querendo ver você se perder é a mesma multidão que vai ver Jesus fazer um milagre em você. Você crê nisso? A mesma multidão que está querendo ver você perder é a mesma multidão que vai ver Jesus fazer um milagre em você. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E essa veio fresquinha agora, irmão. Apenas creio. Aí vem o segundo. Enquanto a multidão está pasmada, mas você vê que nenhuma fez o que o Pai fez. Muitas coisas você vai fazer na vida de alguém, mesmo assim as pessoas não vão dar o braço a torcer para querer Jesus. Muitas coisas Deus vai te usar para fazer a diferença na vida de alguém, e mesmo assim as pessoas não vão dar valor nem em você. Vão ficar pasmadas. Nossa, mas só isso, não vai passar disso. Irmãos, de vez em quando a gente muda de tecla, tá? De vez em quando a gente tem que mudar o canal. De vez em quando a gente tem que mudar a página. De vez em quando a gente tem que mudar o jeito que a gente ora, o jeito que a gente busca. De vez em quando a gente tem que orar de uma forma um pouco mais agressiva. Senhor, tadinho, bonitinho, tadinho, Senhor. Oh, Pai, faz um milagre.
De vez em quando a gente tem que mudar. Senhor, quebra aquele coração, pisa em cima, é um barro, é um vaso trincado. Pisa, quebra, acaba de destruir tudo, Senhor. Joga numa cama, no sofá, mas depois, Pai, faz um vaso novo, um vaso de honra. E aí? Não mudou a oração? Mas às vezes a gente é covarde para pedir para Deus algumas coisas. Às vezes a gente continua na mesmice. Aí Jesus, tadinho, bonitinho, oh, coitado. Diz que não pode falar coitado, né? Porque coitado vem de coito. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Mas a gente aprendeu coitado é coitado mesmo. Às vezes a gente se acha um coitadinho mesmo. Senhor, entra com providência. Enfia a mão naquele coração duro. Tira aquele coração de pedra, põe um coração de carne. Tem coisas que Deus faz mediante as nossas orações também, irmãos. Você está entendendo? Eu sempre ensino assim, ó. Deus só vai entrar no coração daquele que abre a porta. Porém, Deus quebra o coração dos outros, quando é você que abre a porta na oração, na intercessão. Então não desiste de orar. Não desiste de levar as pessoas até Cristo. Não desiste de levar os amigos, os inimigos e os desconhecidos. Tem gente que eu não conheço, você está orando por eles. Você pega um livro de oração aí da Igreja no Lar, tem tanta gente, que tem gente que eu nem sei quem é. Só manda mensagem para lá, pastor, põe aí na oração, no livro de oração. Põe, tá lá no livro de oração. Às vezes a gente não sabe quem é, mas Deus sabe. Eu não te conheço, mas Deus conhece. Se Deus conhece a sua vida e você está se levando a Cristo e levando a tua família a Cristo, pode esperar que Cristo vai fazer um milagre na sua vida. E finalizando aqui, né? Aí no 44 diz assim, ó, ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Né? Ele aproveitou o ensejo ali, acabou falando isso aqui para os discípulos, e ele disse aqui no 45, né? Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que não compreendessem e temiam interrogá-lo. Irmãos, tem coisa que eu e você não entendem o que Deus faz hoje. Tem coisa que eu e você nem sabem o que Deus está fazendo hoje. Tem coisa que a gente pede de uma maneira e Deus faz de outra. Tem coisa que a gente quer de uma maneira, mas Deus quer de outra. Tem coisa que a gente ama se prender e Deus fala, está na hora de se desligar para começar uma nova história. Tem coisa que a gente gosta de viver brigando dentro de casa, lutando dentro de casa. Mas essa semana eu aprendi uma coisa. Eu preciso ser a diferença dentro da minha casa. Porque senão eu me torno um hipócrita pregando a palavra de Deus. Ou evangelizando, ou orando, ou intercedendo, ou levando a minha família para Deus e eu não me levo para Deus. Ou tendo fé, pedindo para as pessoas ter fé e eu não tenho fé. Tudo é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então põe aí no seu coração. Você tem sido um em meio à multidão ou mais um da multidão? Resposta é sua. Amém? Guarda no seu coração, dá essa palavra no nome de Jesus. Fortalece quando a dor é bem mais forte.
sabe me curar. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, você vem e me adestra para me ver. Fazes mudo falar, cegos podem ver meu poder. Não tem limite, veio em ti, Jeová Rafa. Eu creio no Senhor, eu creio no No Senhor. teu nome há poder, estás presente aqui, vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafa. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, você vem e me adestra para impossível. Fazes mudos falar, cegos podem ver teu mover. Não tem limite, creio em ti, Jeová Rafa. No seu nome há poder, estás presente aqui, vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafa. Levou toda a enfermidade e nossas dores também. Sei que hoje por tuas pisaduras eu sou sarado, eu sou sarado. Creio em ti, Aleluia, Jesus. Aleluia. Jeová Rafa. No seu nome há poder, estás presente Nós cremos que o seu nome é poder. O Senhor é poderoso. Jeová Rafa. Jeová Rafa. No seu nome há poder, estás presente aqui, vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafa. Creio em ti. Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua palavra, nós cremos no Teu nome, nós cremos no Senhor, Pai. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor fez um milagre na vida daquele pai, na vida daquele homem, Senhor. Faz um milagre hoje nas famílias, traga restauração nas famílias. Senhor, hoje nós levamos até o Senhor as famílias, os cônjuges, levamos até o Senhor os casais, levamos até o Senhor, Pai, toda a parentela, Senhor, todas as famílias, Senhor, nós intercedemos, oramos e colocamos na Tua presença, Senhor, aquelas famílias que saírem, Senhor, em diferença, fazer a diferença no meio da multidão, Pai. Olha para aquela família, Senhor, entra com providência, derruba as muralhas, joga por terra, Senhor, todo espírito do encardido, meu Pai, todo espírito do diabo, Senhor. Tira o espírito de vício, Pai, tira o espírito de dúvida, da falta de fé, da incredulidade, Senhor. Quando o Senhor disse geração perversa, o Senhor estava dizendo geração incrédula, geração com falta de fé. Pessoas que estão minguando, estão deixando a fé naufragar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai,
Traga, Senhor, em nome de Jesus, restauração na vida das famílias, dos casais. Entra com providência, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos na Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, que somos a amada igreja do Senhor, e nós numa só união dizemos amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, o seu lar. Amém?